certo gosto que o próprio Herculano e Filosofia, a lição mais cara. se deve peculiarmente pela ausência de qualquer conhecimento do público espírita sobre filosofia. Como em geral as pessoas desconhecem totalmente o que é filosofia, quando ouvem falar que alguém é filósofo, como Herculano Pires, então, não sabendo o que é isso, mas de antemão já tendo alguma referência de que isso é uma coisa muito positiva, muito boa, então as pessoas gostam de Herculano. Em geral, tem até alguns livros de Herculano na estante. Dificilmente leram esses livros, dificilmente abriram a página desses livros, mas tem. E, portanto, tem um gosto por algo nesse sentido. Inclusive, Herculano é um desses espíritas que servem de medalha no peito de qualquer pessoa que diz, então, que é mais inteligente que as outras porque tem um livro de Herculano, que as outras não têm. Muito bem. Isto é um pouco da felicidade que tem o movimento espírita e um pouco da tristeza também no movimento espírita. Porque Herculano, ao ser lido pelas suas palavras, por aquilo que quis dizer, pela sua pronúncia em relação ao mundo, é um dos homens que certamente mais incomodariam ao público espírita do nosso tempo, como também incomodaria ao público espírita do seu tempo. Portanto, não é atribuição dos dias de hoje dizer que as ideias de Herculano são incômodas. No seu tempo, estas ideias são incômodas. Eu volto a dizer, só foram possíveis no seu tempo e hoje porque as pessoas desconheceram que ideias eram essas. Porque mesmo sabendo que ideias eram essas, mesmo estando no título dos seus livros, a questão existencial na filosofia espírita, ainda assim as pessoas não sabem ou tiveram pouca dimensão do que vem a ser este existencial. Eu quero dizer de uma coisa positiva para depois chegarmos às reflexões mais importantes a esse respeito. A questão positiva. O espírita, quando ouve falar de filosofia, ele em geral se engalana e fica feliz porque ele ouviu falar também que o espiritismo é uma filosofia. Então, ao contrário dos movimentos religiosos, que em primeiro lugar desconfiam da própria filosofia, o espírita não desconfia como profissão de fé. Ele já escutou que o espiritismo é filosofia, ele já escutou que muitos espíritas são filósofos, de tal sorte então que é bonito gostar de alguém como Herculano. Então, aqui já há uma beleza. Nós, de início, não temos nenhuma dificuldade em aceitar um pensamento como este, por ser um pensamento. Como nós também falamos reiteradamente, o espiritismo é uma ciência, portanto, um cientista espírita, quando se apresentar, nós temos a tendência de gostar desta figura. O problema, meus senhores, é que nós gostamos de um cientista, nós gostamos de um filósofo, como quem visita um zoológico gosta de um rinoceronte, de um hipopótamo, de uma girafa, de um ursinho. Então, é bonito, gostamos dele, ele é interessante. Nós não temos nenhuma relação intrínseca com essas questões. Nós temos extrínseca. Extrínseca quer dizer, temos referências, sabemos que existe, muito bem. Eu quero agora falar da própria filosofia de Herculano Pires. É um homem notável, aquele que conseguiu dar um passo adiante do seu tempo, sabendo que se um dia fosse lido, ele seria devorado, ele seria trucidado por aquele público para quem escreveu estas suas obras. Isto lembra, meus prezados, minhas queridas e queridos, isto é típico de todas as grandes mulheres e de todos os grandes homens que, ao encontrarem um mundo com limitações de conhecimento, com inclusive visões morais, éticas, comportamentais, políticas, as piores, resolvem estes não aceitar nem ratificar este mundo no qual vivem. E ao darem um passo adiante, estas pessoas quase sempre são ceifadas na sua própria existência. Então, se nós observarmos todos os grandes heróis da história, todos aqueles que de fato representaram alguma coisa, nossa querida Dora sabe que esta nossa história dos grandes homens e mulheres é uma história dos perseguidos no seu tempo. Comênios, falemos de um. Todos lembram de Jesus, de Sócrates, de Joana d'Arc, tantos outros mais. É notável que alguém no seu tempo resolva dar um passo adiante. Isso fez Herculano Pires.
não sofreu tanto quanto outros sofreram, volto a dizer, porque a maioria do movimento espírita desconheceu o que ele queria dizer. Estava tratando em outro nível, mas obviamente, meus senhores, não recebeu todo o carinho que o público espírita devota, por exemplo, a figuras que tenham péssimos horizontes filosóficos, mas que falem o que as pessoas querem ouvir. Portanto, se nós lembrarmos aqui não dos espinhos, mas dos abraços, das lembranças, dos afetos, das recordações, do número de casas espíritas no Brasil que tem o nome de Herculano Pires, e não de outras pessoas, nós veremos que quase nada. Portanto, ninguém deu espinho a ele, mas não deram coração, não deram corpo. Qual a grandeza deste homem em termos filosóficos? Em primeiro lugar, ser filósofo, num tempo no qual as pessoas rejeitam ser filósofo. No Brasil tem uma peculiaridade: o movimento espírita aqui implantado, ele ignora, em boa parte, a razão social, filosófica, científica, teórica do próprio espiritismo. O espiritismo em terras locais, ele teve uma implantação tal qual uma religião. As pessoas chegam, inclusive, ao espiritismo saindo de outra religião, então nesta que eles consideram que seja a religião espírita. Portanto, Herculano é um homem das raízes originais do espiritismo. Que raízes são essas? Do século XIX europeu. Lá, um homem como Kardec, um homem como Leon Denis, um homem como Bozano, um homem como tantos outros, Lamartine, tantos outros mais, esses eram pensadores, eram cientistas, eram filósofos, eram educadores. Portanto, não eram tipicamente aquilo que nós nos acostumamos a ver na nossa realidade atual. Médiuns, santos, pessoas que têm eventualmente um caráter essencialmente religioso. Nada disso era o espiritismo original. Como nós aqui temos por gosto o exato contrário, Herculano, só por ter existido como filósofo, já é um homem muito peculiar. Eu lembro de um outro grande nome, que também faz 100 anos, por esses tempos, que é Hernani Guimarães Andrade, este não filósofo, mas sim cientista. Esses homens tiveram a grandeza de aguentar passar uma vida inteira sem aplausos. Por que isso? Porque os espíritas nunca os reconheceram. E as pessoas também da vida comum tiveram muita dificuldade em reconhecer. Quando eu digo os espíritas, eu ressalvo exceções. Eu volto a dizer aqui, este 5º congresso, quando eu vejo estas faces tão queridas do meu público de presente, este aqui é o público da exceção. Isso aqui é o público que de fato gostaria de ter aplaudido Herculano Pires. Isso é o público que gostaria que de fato suas ideias tivessem uma aproximação maior com a nossa realidade de mundo. Gostariam de ter conhecido o próprio Hernani Guimarães Andrade, os que puderam conhecer, tiveram essa alegria, outros não. Meus prezados, o fato é que aquele que se devotou a pensar num tempo da sociedade em que ninguém pensa, ou poucos pensam, por volta aqui a ressalvar as exceções, este, neste momento, então, deve ter uma grandeza pessoal imensa, que é a grandeza de não ser entendido e mesmo assim ser feliz. Deixar mensagens, como uma mensagem numa garrafa jogada ao mar, para que um dia alguém lesse. Passados 30 e tantos anos, já da despedida de Herculano da nossa terra, passado todo esse tempo, ainda nós pouco abrimos essas garrafas. Eventualmente abrimos, vimos a mensagem, consideramos que estava escrita em grego. Então, devolvemos a garrafa e logo em sequência nós esquecemos tudo isso que foi dito. Esta é a primeira grandeza de Herculano filósofo. Ser filósofo, não importa qual filosofia tivesse. Só que ser filósofo já era alguém que passaria uma vida sem ser aquele mais bem aceito, mais bem querido, mais guardado por todos. Segunda questão. É um filósofo de uma perspectiva teórica das mais impressionantes, das mais atuais, magnífica perspectiva filosófica. Era um filósofo existencial. No século XX, surgiram algumas correntes da filosofia que conseguiram emancipar o pensamento filosófico de tudo aquilo que era a tradição anterior. Para que todos aqui tenham uma ideia, a maior parte do pensamento espírita foi formatada no século XIX. E a sua raiz
é um tipo de filosofia chamada iluminismo. Os grandes pensadores espíritas do século XIX tinham algum diálogo com um movimento chamado iluminista, que é um movimento racionalista. Alguém dirá, então nós somos iluministas aqui no Brasil? Nós não somos. Aqui no Brasil, tendencialmente também esse movimento é pré-iluminista. Mas os espíritas de origem eram iluministas. Nós demos um passo para trás, em termos de cultura, por tudo aquilo que nós verificamos no nosso mundo. Mas os espíritas do século XIX eram iluministas. Agora aqui, minhas senhoras e meus senhores, eu quero explicar a grande capacidade de ver pulando. Quando nós lemos um livro de um grande espírita do século XIX, que se diz iluminista, este homem é chocante. Por que é chocante para nós? Porque sua teoria, suas ideias são de fato brilhantes, racionais, e nós é que não absorvemos esse tipo de ideias. Então, quando nós lemos Kardec, e quando Kardec pergunta o que é Deus, nós em geral lemos o que é Deus, e na nossa cabeça nós fazemos uma operação mental que troca o que por quem. Então nós dizemos, ele perguntou o que é, mas no fundo ele está perguntando quem é este homem que manda no mundo, como dizem os gaúchos, o patrão velho, que é Deus. Nós lemos o que e pensamos numa pessoa. Homem, branco, velho. Ou seja, somos racistas, machistas e consideramos que Deus seja um indivíduo. Kardec falou o que é. Isso é o racionalismo. Deus não é pessoa. Portanto, o que é nos dá margem a pensar qualquer relação do universo que possa ser de leis, de harmonia, mas nunca de pessoa. A pessoa Deus não existe. Isso todo o iluminismo sabe dizer. Isto o espírita lê em Kardec. Só que se perguntarmos a um espírita se ele se considera agnóstico ou ateu, porque aquele homem sentado num trono julgando pessoas não existe, ele diz não, esses ateus, esses agnósticos não têm Deus no coração. De fato. Por isso são ateus ou agnósticos. Mas observemos nós não entendemos o que é Deus. Esta proporção do universo. Volto a dizer, somos aqui machistas, somos antropomórficos, somos pessoas racistas, porque é este homem branco que nós queremos como pai de todos nós. Isto fez Kardec.